O Vaticano acaba de lançar um documento dizendo que a igreja precisa estar atenta para não ser enganada com supostas aparições de entidades espirituais e outros tipos de fenômenos sobrenaturais que devem acontecer daqui para frente. Isso porque a partir de agora as pessoas poderão começar a ver seres divinos ou satânicos e infelizmente isso poderá acabar influenciando na fé de muitas pessoas. Coincidentemente ou não, há poucos dias atrás os jornais trouxeram a notícia de que existe uma síndrome se espalhando pelo mundo que faz com que as pessoas enxerguem formas demoníacas nos rostos das outras. E a pergunta que fica é, será que isso tem a ver com a notícia recente do Vaticano? No vídeo de hoje eu vou responder a essas perguntas à luz da palavra de Deus para você entender por que o mundo está tão diferente e se tudo isso tem a ver com as profecias do fim dos tempos e da volta de Jesus. Mas antes de começarmos, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal. É muito rápido, é só você clicar no botão inscrever-se e ativar o sininho da notificação, selecionando a opção todas. Eu quero te ajudar a entender a Bíblia de uma maneira simples e fácil, então venha caminhar junto comigo, tá bom? Agora sim, vamos lá. O famoso site de notícias Fox News publicou uma reportagem com o título "Vaticano prepara diretrizes para aparições e outros fenômenos naturais". E isso repercutiu em todos os lugares, deixando muitas pessoas assustadas. Lembrando que a Igreja Católica entende a aparição como algum tipo de visão ou comunicação com seres divinos, como entidades consideradas santas, anjos ou o próprio Jesus Cristo. E neste documento que foi apresentado em uma conferência de imprensa transmitido ao vivo para todo mundo, o Vaticano trouxe várias recomendações na hora de determinar a origem de certas aparições ou fenômenos sobrenaturais. E ele pede extrema urgência para os seus líderes para que esses relatos de visões não distorçam a crença das pessoas. A última vez que o Vaticano divulgou orientações parecidas sobre aparições foi no ano de 1978, quando o seu líder era o Papa Paulo VI. E a justificativa para essas novas regras seria por causa da crescente influência dos meios de comunicação de massa. Mas será que é só isso mesmo? Ao que tudo indica, não. Pelo menos é o que afirma um grupo de religiosos que estuda o comportamento das principais religiões do mundo diante dos acontecimentos na humanidade. Para esses teóricos, o Vaticano teria informações de que coisas supostamente sobrenaturais vão acontecer em breve, como o surgimento de seres que dirão às pessoas que eles vêm do mundo espiritual ou de outros planetas, e por isso o Vaticano teria mudado as suas regras sobre o que realmente é uma aparição. Mas por que será que é só agora? Será que essas imagens começariam a surgir diante das pessoas na nossa geração? Irmão, se nós formos analisar, 2024 não tem sido um ano comum, com vários fatos estranhos acontecendo pelo mundo. Primeiro, nós tivemos o eclipse solar nos Estados Unidos, que passou pelas 7 cidades chamadas Nínive. Nós também temos visto a NASA registrar as maiores tempestades solares da história da humanidade. A queda de meteoros tem aumentado absurdamente e as mudanças climáticas tendem a só piorar. Isso sem falar dos conflitos entre russos e ucranianos e os ataques de grupos terroristas a Israel, que continuam gerando tensão em todo o mundo. E além disso, neste ano vai acontecer as eleições norte-americanas, que devem eleger pela segunda vez Donald Trump como presidente da nação mais poderosa do planeta. Ou seja, de acordo com esses estudiosos, nós estamos vivendo num tempo de muita tensão e essa aparição de seres celestiais, de outros planetas ou de outras entidades que tragam algum tipo de resposta ou conforto poderia muito bem conquistar a confiança e até mesmo a fé e a lealdade das pessoas. Afinal, elas estão muito frágeis e vulneráveis. E de acordo com essas pessoas, o Vaticano sabe que essas aparições podem ser produzidas por tecnologias que têm o nome de Projeto Blue Beam, que teria a capacidade de criar sinais no céu, como hologramas e realidade virtual para impressionar e iludir populações inteiras. Você já ouviu falar sobre esse projeto? Pense na grande quantidade de pessoas que relatam todos os dias terem visto luzes, objetos voadores, seres espirituais e outras coisas estranhas no céu nos últimos tempos. Nós cristãos sabemos que estamos rodeados por anjos de Deus e também os anjos caídos. Então essas aparições poderiam muito bem ser demônios, ou seja, anjos caídos que se rebelaram contra Deus. No entanto, muitas pessoas acreditam que essas aparições, esses sinais no céu, foram criados através dessa tecnologia. E por mais estranha que possa parecer, há quem diga que ela já existe e que ela não é apenas uma teoria da conspiração.
Para você saber, o projeto Bluebeam foi apresentado no ano de 1994 por um jornalista canadense chamado Serge Monest. Inclusive, ele chegou a lançar um livro sobre este assunto. Ele e o seu outro colega fizeram levantamentos que apontavam que o plano de implementar essa tecnologia, capaz de criar imagens no céu, teria nascido no ano de 1983, mas acabou não acontecendo e foi reagendado para os anos de 1995 ou 1996. A única coisa que esses jornalistas tinham certeza é que até o ano 2000 essa tecnologia já estaria operando. E coincidentemente ou não, tanto o Serge Monest quanto o seu colega acabaram morrendo no ano de 1996, 2 anos depois deles revelarem informações sobre o projeto Bluebeam. Ambos morreram de problemas cardíacos, o que levantou a hipótese de que eles teriam sido eliminados propositalmente por terem feito essa descoberta. Mas o que os criadores desse projeto queriam esconder tanto a ponto de tirar a vida dessas duas pessoas? Aqueles que acreditam nessa teoria afirmam que quem estaria por trás do projeto Bluebeam deseja implementar uma nova ordem mundial com o anticristo à sua frente, utilizando tecnologias avançadas de projeção para simular até mesmo a segunda volta de Cristo ou a chegada de extraterrestres. A ideia é que por meio desses falsos eventos cósmicos, os poderes mundiais consolidariam o controle sobre a humanidade, sob um único governo e religião. E esse projeto se divide em 4 etapas. A primeira meta é desacreditar todas as religiões, fazendo as pessoas acreditarem que as suas crenças são falsas. Eles criariam terremotos artificiais que revelariam provas arqueológicas de que as crenças religiosas são equivocadas. Na segunda fase, hologramas seriam projetados no céu, mostrando imagens religiosas relevantes para diferentes populações. Uma suposta voz de Deus falaria em todos os idiomas e essa manifestação seria obra do anticristo. Ele argumentaria que as religiões tradicionais são a causa de conflitos mundiais e então ele promoveria a formação de uma nova ordem mundial e uma religião unificada. E aqueles que resistirem a essa nova ordem seriam perseguidos e mortos, se alinhando completamente com as profecias de Apocalipse. Já o foco da terceira fase seria o controle da mente humana. Os satélites da organização poderiam criar campos magnéticos para controlar os pensamentos e ações das pessoas, tornando-as submissas ao novo sistema. E por fim, uma falsa invasão extraterrestre seria simulada, levando os exércitos mundiais a usar os seus arsenais nucleares contra essa ameaça, fazendo com que eles ficassem desarmados no processo. O objetivo seria reforçar a necessidade da nova ordem mundial, fazendo as pessoas acreditarem que apenas o líder supremo, o anticristo, poderia salvá-las dessa invasão. Mas será que o Vaticano teria como saber mesmo que existe um grupo que pretende usar a tecnologia para produzir imagens e tentar induzir as pessoas a acreditarem que estão diante de uma falsa volta de Jesus ou uma falsa invasão de alienígenas? Sinceramente, tudo indica que sim. E este novo documento lançado neste mês pode ser uma prova clara disso. Isso porque, eu não sei se você sabia, mas o Vaticano possui um dos maiores sistemas de inteligência do mundo. Você já deve ter ouvido falar da CIA, do FBI e da antiga KGB, que são grandes centros de inteligências mundiais. Mas você sabia que a Companhia de Jesus, uma ordem religiosa fundada no ano de 1534, possui centenas de cientistas e outros tipos de agentes extremamente capacitados? A Companhia de Jesus foi criada com a finalidade de combater o movimento protestante e tinha como lema "Para a maior glória de Deus", pregando a sua doutrina a pessoas de várias partes do mundo. E até hoje eles mantêm esse trabalho missionário, mas o Centro de Inteligência do Vaticano funciona dentro desse órgão. O seu fundador foi um homem chamado Iñigo Lopes de Loyola, conhecido posteriormente como Inácio de Loyola. Segundo os estudiosos, ele fazia parte de um grupo conhecido como os Iluminados, que tinha uma formação voltada para a linha da inteligência. Teria ele então alguma relação com os Illuminatis? Nós não podemos afirmar, mas que tudo isso é muito estranho, isso é, não é verdade? Então deixa aqui nos comentários a sua opinião. E sobre o uso da tecnologia para a criação de imagens supostamente espirituais, tanto angelicais quanto malignas, eu acredito que seja algo possível de acontecer sim, principalmente nos dias de hoje. Existe uma profecia sobre o final dos tempos no livro de Daniel, capítulo 4, que diz que o conhecimento aumentaria muito na Terra pouco antes da chegada do anticristo, e o projeto Bluebeam pode sim estar ligado a essa visão sobre o fim dos tempos.
E antes de terminarmos, eu quero falar sobre uma condição rara, mas que está surgindo em cada vez mais gente pelo mundo, que faz com que a pessoa afetada enxergue a face de outras pessoas de uma forma tão distorcida e irreal, que a sensação é de que ela está diante de uma figura demoníaca. E o mais intrigante de tudo é que objetos e outras partes do corpo não sofrem alteração nenhuma. Victor Shaha, um norte-americano de 59 anos, sofre desse mal e ele diz que se sente como se estivesse morrendo por dentro. Ele também conta que cada rosto que ele vê parece maligno, distorcido e demente, como se tivesse saído de um filme de terror. E outras pessoas que foram afetadas por esse problema dizem que viram rostos se transformarem em dragões ou cabeças de peixe, ou orelhas saltarem do topo da cabeça das pessoas. Alguns também relatam ver braços encurtados presos aos rostos, olhos das pessoas saindo do crânio e girando na frente dele, ou terceiros olhos no meio da testa das pessoas. Há quem acredite que essas pessoas estão desenvolvendo, sem perceber, um tipo de técnica para identificar reptilianos que estão disfarçados entre nós e que os grandes grupos e centros de inteligência, como o Vaticano e até os Illuminatis, por exemplo, já estariam mapeando essas pessoas para no futuro estudá-las, porque elas teriam sido infectadas por algum tipo de vírus criado pelo espírito do anticristo. Mas irmãos, isso não passa de uma grande teoria da conspiração. Essa condição, na verdade, é uma doença rara conhecida como PMO, na qual partes do rosto de outras pessoas aparecem distorcidas em forma, textura, posição ou cor. Brad Duchenne, professor de Psicologia e Ciências do Cérebro de uma universidade em New Hampshire, nos Estados Unidos, explica que esse é um problema psíquico que atinge pessoas que sofreram algum tipo de trauma ou lesão no cérebro. E atualmente, 81 pessoas no mundo todo já foram registradas com essa doença, mas acredita-se que existem pelo menos mais de 100 pessoas com o mesmo problema em todo o mundo. E este número poderá aumentar nos próximos anos, infelizmente. E eu particularmente não duvido de que isso possa ser uma doença, mas eu também não descarto a possibilidade de que possa ser uma possessão demoníaca, onde o diabo ocupa a mente da pessoa e ela começa a enxergar seres do mal ou até mesmo o mundo espiritual. E sobre essa doença ter sido criada pelo espírito do anticristo, nós também não podemos simplesmente rejeitar essa hipótese, porque a própria Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 4, que esse espírito já está perambulando pelo mundo e com certeza ele age contra a criação de Deus de diversas formas. Mas irmãos, para concluir, eu acredito que nós não devemos nos apegar a esse documento do Vaticano sobre as aparições e outros tipos de visões, porque ele fala sobre visões de entidades que a Igreja Católica trata como santos, como a Mãe de Jesus e personagens importantes da Bíblia, por exemplo. Acontece que a Bíblia é muito clara quando trata sobre pessoas que já morreram. Por melhores e mais próximas de Cristo que elas tenham sido, elas já partiram deste mundo e não têm mais condições de aparecer para ninguém e muito menos fazer algum tipo de milagre. E elas também não podem interceder por nós, porque de acordo com a Bíblia, só Jesus é o nosso intermediador e intercessor junto ao Pai. E qualquer visão que uma pessoa possa ter desses supostos santos ou de qualquer outro tipo de entidade só podem ter duas origens. A nossa mente, que é capaz de criar coisas que estão muito além do nosso entendimento, e também Satanás, que é um anjo caído que está aqui desde que o homem existe, e ele é capaz sim de criar qualquer tipo de imagem para confundir as pessoas e afastá-las da verdade do Evangelho. Por isso eu quero te dar um conselho: se apegue à única verdade que nós temos, a de que Jesus veio a este mundo, entregou a sua vida por nós, nos libertou das garras do pecado e da condenação eterna, e um dia, quando menos esperarmos, Ele vai voltar para acabar com todo o mal e toda a dor que existem hoje, e Ele vai estabelecer o seu reino eterno. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares, e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.